Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos e a partir de agora você acompanha as notícias do Gazeta News. O Ministério Público Federal recomendou ao governador Geraldo Alckmin e à Sabesp que apresentem projetos para a implementação imediata do racionamento de água aqui em São Paulo. A recomendação é parte do inquérito civil público aberto para investigar a crise hídrica em São Paulo. Agora, o governador e a Sabesp têm 10 dias para informar as providências a serem tomadas em relação ao racionamento. O Ministério Público não descarta a adoção de medidas judiciais caso o governo não atenda à recomendação. Segundo os procuradores, o objetivo é evitar um colapso no sistema Cantareira. Eles apontam um estudo da Unicamp que indica que o volume do sistema pode secar totalmente em menos de 100 dias. A Sabesp informa que descarta uma medida tão drástica e garante o abastecimento até 2015. O governo de São Paulo também descartou o racionamento e, por enquanto, apenas estabeleceu a concessão de descontos a quem economizar água. E uma pesquisa da Fiesp mostra que quase 70% das empresas estão preocupadas com um possível racionamento na região metropolitana. Nossa equipe conheceu uma em Guarulhos que contratou até caminhões-pipa para não ficar sem água. Nesta empresa de Guarulhos, a água é usada no resfriamento das máquinas e em todo o sistema de produção das peças. O alumínio líquido, a 700 graus de temperatura, ganha a forma dos mais diferentes tipos de peças nestes moldes. E passa por um choque térmico que só a água bem gelada é capaz de produzir. Para não faltar água por aqui, a empresa decidiu contratar um caminhão-pipa por dia com aproximadamente 10 metros cúbicos. É um problema muito sério, porque eu uso a água no sistema de resfriamento da máquina e ela não pode estar com superaquecimento, então teremos que desligar as máquinas. De acordo com o levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, quase 70% das mais de 400 empresas pesquisadas estão preocupadas com a possibilidade de um racionamento de água ainda este ano. Ainda de acordo com a pesquisa, 54,4% das empresas não possuem uma fonte alternativa de abastecimento. 62,2% acreditam que a interrupção do fornecimento pode prejudicar a produção. O TSE divulgou hoje os números oficiais sobre o eleitorado brasileiro. O estado de São Paulo se mantém como o maior colégio eleitoral do país, 22,4% dos eleitores. E a capital também segue na liderança entre as cidades. São 8.700.000 pessoas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores aptos a votar em outubro é de 142.822.046. Em relação à eleição de 2010, houve crescimento de 5,17%. As mulheres continuam maioria, 52,13%, contra 47,79% de eleitores do sexo masculino. Em relação à faixa etária, caiu o percentual de jovens aptos a votar de forma facultativa. Eles somam um pouco mais de 1.630.000, queda de 47% em relação a 2010. Já o número de eleitores idosos, que também votam de forma facultativa, subiu 20% e chegou ao patamar de 24.297.000. A polícia cumpriu 2 reintegrações de posse na manhã desta terça-feira aqui em São Paulo. A primeira reintegração foi um edifício comercial de 9 andares na Rua da Consolação, perto da Marquês de Paranaguá, no centro. A ocupação havia sido realizada pela Frente de Luta por Moradia. Segundo a polícia, os 200 sem-teto foram retirados pacificamente. A outra reintegração foi em um prédio na Rua Líbero Badaró, também no centro. Parte do sem-teto já havia deixado o local durante a madrugada, por isso não se sabe o número total de ocupantes. A desocupação também foi pacífica. Pela segunda vez neste ano, a USP Leste vai atrasar a volta às aulas para os quase 5.000 alunos do campus. As aulas deveriam começar já na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. Após 7 meses interditado por contaminação, o campus foi liberado na semana passada, mas o local ainda precisa de limpeza e manutenção. Por isso, não há data definida para o início das aulas. Após a interdição do campus em janeiro, os alunos tiveram que continuar as aulas em outras unidades de ensino. A comissão de graduação e a diretoria da unidade vão definir o novo calendário de 2014 até o final da semana.
Hoje o sol voltou a aparecer, ainda entre muitas nuvens, mas já esquentou um pouquinho mais em relação a ontem. A máxima essa tarde chegou aos 19 graus e a tendência é de que esquente mais nos próximos dias. Vamos à previsão? Sem chances de chuva para o estado de São Paulo nos próximos dias. O tempo tende a ficar mais seco. A quarta-feira terá predomínio de sol e pouca nebulosidade. O ar polar intenso se afasta cada vez mais. Com isso, as temperaturas voltam a entrar em elevação durante a tarde, mas ainda faz frio à noite. De manhã, os termômetros vão ficar perto da marca dos 12 graus em Marília, mais à tarde chegam aos 28 graus em Votuporanga. No norte do estado, a máxima vai aos 23 graus em Franca e aos 25 na região de Barretos. No litoral, a máxima atinge os 26 graus com muito sol e céu azul. Em todo o estado, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com nevoeiro, o que deve reduzir a visibilidade nas estradas e aeroportos. No final da manhã, essa névoa já se dissipa e o sol brilha forte. Nessa quarta-feira, mínima de 11, temperaturas na casa dos 23 graus à tarde. E vai esquentando mais com o decorrer da semana. Máxima de 24 na quinta e de 25 graus na sexta-feira, ainda com sol e nada de chuva. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital. Segundo a CET, a cidade tem 70 quilômetros de lentidão. Essas são imagens da ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito fluindo muito bem, assim como para quem vai no sentido da radial leste acima do vídeo. Agora, a marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna já começa a encontrar lentidão nesse horário. Agora vamos ao corredor norte-sul, a Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, trânsito complicado já nesse horário. E para quem segue para o centro da cidade, o trânsito flui melhor. E para terminar, a Avenida Rebouças, ali na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita, no sentido Marginal Pinheiros, trânsito fluindo já com lentidão. E na subida para Paulista, acima do vídeo, o trânsito flui melhor. 2014 está sendo um ano fraco para o comércio varejista. As vendas em datas importantes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, foram prejudicadas pela Copa do Mundo. O número das contratações temporárias deve ficar abaixo dos anos anteriores. No final de 2011, Leandro foi contratado nesta loja de roupas íntimas como ajudante geral. Na época, com 18 anos, ele tinha pouca experiência e, por isso, não esperava que fosse contratado com apenas 4 meses de trabalho. Eu pensei que eu poderia ser dispensado. Depois de efetivado, eu comecei como ajudante geral. Agora eu fui promovido para assistente de caixas. E, se Deus quiser, eu vou bem além. No entanto, o início deste ano foi fraco para a economia brasileira e o setor varejista prevê queda no número deste tipo de contratação. Entre julho e agosto, eles costumam abrir 4 novas vagas para as vendas do final do ano. Com o baixo movimento, apenas 2 funcionários devem ser contratados. A expectativa não é grande, porém o comerciante não pode baixar a cabeça. Ele tem que ser criativo, tem que lançar coleções, tem que fazer promoções, liquidações, tem que realmente atrair o público. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a economia deve se manter fraca também agora no segundo semestre. A expectativa é de que as eleições de outubro não atrapalhem o comércio. Até o final do ano, a associação espera um crescimento pequeno, de apenas 2 ou 3% neste semestre. Para fechar o ano, o Natal é a expectativa de bom faturamento. Como a expectativa de vendas não é tão favorável como no passado, talvez as contratações sejam um pouco mais fracas do que nos anos anteriores. Mas, de qualquer forma, sempre o comércio tem que reforçar para essa época. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirma que os recursos enviados para a Santa Casa de São Paulo não batem com as contas apresentadas pelo governo estadual. A polêmica surgiu após a Santa Casa suspender o atendimento no pronto-socorro por conta de dívidas, 50 milhões de reais só com fornecedores. O governo estadual disponibilizou um repasse emergencial de 3 milhões de reais à instituição. Ontem, o secretário estadual da Saúde, Davi Uip, disse que a tabela apresentada pelo governo federal tem erros grosseiros e que há valores apresentados com duplicidade. Hoje, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, respondeu dizendo que uma comissão do próprio governo federal, que será criada para apurar as contas do hospital, vai tentar esclarecer o que aconteceu.
São Paulo recebe uma feira que traz as principais inovações da tecnologia. O pavilhão Amanhã traz inovações de 16 empresas europeias que mostram o uso da tecnologia digital nas áreas de entretenimento, saúde, veículos, varejo e mobilidade. O Brasil será o único país das Américas por onde passará o evento, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Tecnologia da Informação e Eletrônica de Portugal. A ideia é divulgar as novas tecnologias e fazer parcerias com empresas e instituições. A feira acontece no Transamérica Expo Center e termina amanhã, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. A atriz Vida Alves foi a protagonista do primeiro beijo na televisão brasileira há 64 anos e hoje é a responsável por manter viva a memória da TV em um museu dentro da própria casa. Foram 219 novelas, sem ser diárias e ao vivo, além de grandes teatros, não só da Tupi, de várias emissoras. Destaques na trajetória da atriz Vida Alves não faltam, a começar pela participação em 2 dos principais momentos da televisão: o surgimento da TV Tupi em São Paulo em 1950 e o comando do primeiro programa a ser transmitido em cores pela TV Gazeta em 1972. Natural de Itanhandu, em Minas Gerais, Vida se lembra de quando veio para São Paulo ainda criança e do primeiro emprego em uma novela de rádio. Foram muitos testes e rejeições que Vida se recusou a aceitar. Chorei, voltei, chorei, enchi. Aí eles me deram um papel de menino numa novela e eu fiz. Do rádio para as novelas da TV foi um pulo. Um tropeço, na verdade, que Vida não teve medo de encarar. Desafio mesmo foi protagonizar o primeiro beijo da história da televisão na novela Sua Vida Me Pertence, em 1951, ao lado de Walter Foster. Eu encosto os meus lábios nos dela, aperto o braço e solto. E não tem ensaio, é isso que já está explicado aqui. Ah, é? Meu marido falou. Tá, pode. Em 1964, Vida voltou a polemizar ao encenar com Jorge Agomide o primeiro beijo gay do teleteatro em A Calúnia. Será que eu sou sem juízo? Ainda não descobri. Suas histórias ao lado de grandes nomes da dramaturgia nacional foram eternizadas nas paredes da Casa de Vida, a sede da ONG ProTV, criada pela atriz ao lado de pioneiros em 1995. Rádio, televisão, livros e um acervo de objetos e mais de 10 mil fotografias que contam a história da televisão brasileira. Se você acha que Vida Alves parou por aí, se engana. A atriz ainda tem mais um projeto para terminar. Tem este espaço, mas é um espaço grande para casa, mas pequeno para museu. Eu sou uma pessoa do presente e, ao mesmo tempo, trabalho com o passado. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite. E no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.